da Unidade do Continente, a semana acadêmica que estamos a iniciar a partir de ontem. Queria primeiro agradecer a todos que puderam assistir ao nosso evento, que iniciou com grandes palestrantes. Mais uma vez, agradecer o professor Rodrigo Sartotti e o professor Carlos Alberto Crispim, que juntamente comigo foram os coordenadores científicos desse evento. Cumprimentando aos colegas, cumprimento a todos os professores da Unisociesc, cumprimento aos palestrantes, professora Elza Galdino, doutor Adriano Tavares, cumprimento aos participantes, os acadêmicos da nossa instituição, também os acadêmicos de outras instituições, todos aqueles que, por uma forma ou por outra, tomaram ciência deste evento. Sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados, mesmo que virtualmente. Passarei a explicar a metodologia que estamos a implantar, a metodologia. Nós teremos hoje 4 palestrantes, 2 no primeiro período, das 19 horas às 23 minutos, e após 2 outros palestrantes. Vamos iniciar com a professora Elza Galdino, que terá 30 minutos para desenvolver a sua temática. A posterior, nós convidaremos um acadêmico a fazer alguma ponderação. Após, passaremos ao doutor Adriano Tavares e assim seguiremos com a programação de hoje. Peço a todos que, se possível, possam deixar seus microfones no modo silencioso, a evitar qualquer reverberação ou som alheio. Aos que quiserem deixar os seus vídeos ligados, sintam-se à vontade. Embora distantes fisicamente, sintam-se todos acolhidos, mesmo que virtualmente. Farei a leitura agora, nesse primeiro momento, do currículo vitae da professora Elza Galdino. Lembrando também que a professora Elza Galdino compõe o quadro funcional da nossa instituição, lecionando neste semestre a cadeira de linguagem jurídica, língua portuguesa. A professora Elza Galdino é pós-graduanda em Direito Público pela Unisul e também por essa mesma faculdade graduou-se em Direito. É autora do livro Estado sem Deus, a obrigação da laicidade na Constituição Federal, tendo inclusive sido citada essa obra pelo ministro do STF em um brilhante voto. Ela também é professora universitária, membro do Instituto dos Advogados de Santa Catarina e atualmente é assessora especial do presidente da OAB de Santa Catarina. Professora Elza Galdino, mais uma vez agradeço a presença da senhora, sempre com boas reflexões, sempre trazendo um momento em que o acadêmico possa, de certa forma, sair da bolha, sair do quadrado e poder pensar não só o direito, mas pensar tudo aquilo que está em sua volta, temáticas importantes, reflexões importantes, e fazendo um diálogo sempre importante com a língua pátria e o direito, a importância da linguagem jurídica, do bom português. Então, nesse sentido, professora Elza, eu agradeço mais uma vez a sua presença, a sua participação e passo a palavra à senhora para as suas considerações. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professor Gilberto. Todos me ouvem bem? Sim, ótimo, obrigada. É uma satisfação estar aqui, sendo integrante do corpo docente da Unisociesc, uma experiência muito interessante. A minha turma já está acostumada comigo, eu falo muito, então o limite hoje de meia hora pode ser que seja um desafio a mais. O que é uma carreira, que nós vamos falar hoje sobre carreira jurídica. No dicionário WAIS, eu sou uma amante dos dicionários, todo mundo sabe, a carreira pode ser uma estrada estreita,
mas também pode ser uma profissão que oferece oportunidade de progresso. Eu ainda penso que as duas coisas andam juntas, porque não são muitas as pessoas que conseguem trilhar essa estrada estreita com sucesso. A carreira hoje ela é entendida como alguma coisa ascendente e sem interrupção. O sonho das famílias já foi filhos aprovados no concurso do Banco do Brasil. Ali eles se aposentariam enquanto constituíam família. Hoje, as famílias começam a pensar na carreira dos filhos quando escolhem uma escola. Lá nos primeiros anos de vida, escolhem uma escola bilíngue, de preferência, porque hoje quem não fala inglês é considerado analfabeto funcional no mundo. E aí a pessoa começa a economizar para pagar uma escola boa para o filho, para que esse filho tenha um futuro. O que é esse bom futuro? Para algumas pessoas, é perambular pelo mundo, de mochila, comendo um sanduíche aqui, lavando uma louça ali, e está tudo bem. A nossa ideia de carreira como alguma coisa que vai fazer você adquirir bens, muitos bens e pagar muito imposto, ela é muito particular, ela é muito ocidental. E isso também tem que ser considerado para todo mundo, porque a pergunta é isto que eu quero? No campo do direito, há um grande contingente que busca o curso pretendendo um concurso público, porque a faculdade do direito abre um leque muito grande para concursos públicos. E os concursos públicos, em geral, dão uma garantia de vida digna e uma aposentadoria justa, o que a iniciativa privada não vem dando, muito menos no nosso panorama econômico, que tende a piorar. Mas questionamos as questões profissionais. Nós vamos trabalhar para ganhar dinheiro? O mercado de trabalho vai nos massacrar? Vai fazer com que a gente abra mão de aspectos importantes da nossa vida? Nós vamos trabalhar 24 horas por dia? Nós vamos ficar com 2 celulares ligados ininterruptamente? Será que eu quero viver a minha vida da maneira que os outros querem que eu viva? Esses questionamentos deveriam estar na cabeça das pessoas jovens que estão escolhendo carreira. Qual é a aptidão que essa pessoa tem? Ela fazendo o que ela gosta, a possibilidade de ter sucesso é maior. Mas o que ela gosta de fazer? Ela sabe das suas potencialidades? Ou o pai tem um escritório de advocacia que já tem um nome e ele vai pegar uma carona nisso, mesmo ficando infeliz? Isso não é só no direito, isso é na vida inteira. Então, se a pessoa tem uma aptidão para culinária e ela é mais feliz cozinhando, ela tem que buscar isso. Não precisa estar na caixinha. Nós trabalhamos com outro tipo de visão de mundo hoje. Então, escolher um curso por falta de opção, em geral, não dá certo. Mas pode ser, né, que, como o direito é fascinante, que a pessoa, começando o direito, tenha uma curiosidade intelectual despertada e ela possa ver naquilo uma profissão futura, oportunidades melhores de emprego e uma capacitação que vai servir para várias áreas da vida, não só para o direito, porque o direito, eu digo, é para a vida toda. O que não é direito? Nós estamos aqui numa plataforma que só existe porque tem uma concepção jurídica que a protege. Nós estamos aqui porque a universidade disponibiliza isso sem custo para nós. E nós estamos aqui porque há regras de segurança que dizem que nós estamos falando para quem está na sala e para ninguém mais. Nós estamos gravando porque nós permitimos. Havia uma pergunta: você permite que seja gravado?
Isso está sendo gravado. Você quer continuar na sala? Essa pergunta é direito. Então, a vida toda é direito. Algumas pessoas pensam que a carreira, então, é isso. Trabalhar e trabalhar por décadas, recebe aquele dinheiro a cada 30 dias, espera as férias e depois se aposenta. Mas existem pesquisas que dizem que os jovens pensam hoje de outra maneira. Eles ingressam no trabalho, juntam um dinheiro, saem desse emprego e vão em busca de experiências, outras. Viajar, fazer um curso, fazer um sabático. Então, a carreira também ganha uma outra conotação. Será que um sabático não qualifica mais uma pessoa do que um ano de trabalho árduo? Eu não sei. Depende do que ela vai fazer. Depende do que o mundo vai exigir dela. O ócio criativo, que deu dinheiro e muito trabalho para o Domênico De Masi, vem sendo muito questionado, encarado como um erro, mas esses dias ele foi entrevistado na TV e falou que a pandemia trouxe a nossa vida, a nossa existência, a possibilidade de pensar novamente sobre o ócio criativo, porque, afinal de contas, nós estamos em casa. Nós estamos em casa. Então, eu posso estar aqui conversando com todo mundo, tomando uma taça de vinho, como o Adriano Tavares, acredito, esteja no momento. Acontece que as exigências se tornam, a cada dia, maiores. Os salários menores, porque nós temos a regra básica do mercado. Nós temos mais gente procurando emprego do que oferta de emprego. Até os concursos públicos agora foram brecados. Nós estamos com isso em suspenso. E havia uma ideia de que o mundo continuaria da maneira que ele vinha, mas nós somos surpreendidos por um ente invisível e nós não sabemos mais o que vai ser da nossa vida, porque nós não sabemos quando a pandemia acaba. Há pessoas projetando isso para... O pico da epidemia, ele vai se protraindo no tempo, era abril, depois é maio, agora é junho, depois é julho. Tem gente que acha que em dezembro nós estaremos de máscara ainda na rua, né? Enquanto uns choram, outros vendem máscaras. Então, a economia faz esse tipo de coisa também. O que se procura, então, em alguém que vai trabalhar, que vai ingressar no mercado de trabalho, independentemente da formação que ele tenha? Não interessa se ele se formou em direito, se ele se formou em economia. As pessoas querem experiência. Então, qual é a ideia? Vamos fazer estágios. É difícil? Claro que é difícil. Estagiário dá trabalho. Quando você estiver formado, você vai ver que estagiário dá trabalho. Mas você vai lembrar de alguém que te deu a oportunidade e você vai querer dar oportunidade para alguém. Estagiário faz pergunta. É um aluno que você tem. E é importante que você tenha, porque quando você transmite, quando você compartilha, você enriquece. Aquilo que a gente tem, que a gente guarda, a gente não tem, na verdade. Você só tem aquilo que compartilha, na questão da sabedoria. Trabalho voluntário, hoje, é considerado importante em currículo. Ninguém falava nisso há pouco tempo. Hoje, as pessoas veem no seu currículo se você se dispõe a ir pintar uma escola pública, se você faz parte de um programa que ajuda um asilo, se você toca violão, vai tocar lá para aqueles velhinhos que nem os filhos visitam, se você contribui para uma outra ONG, esse tipo de coisa hoje em dia é avaliado pelas empresas, é avaliado pelo mercado. E nós não vamos falar só do Brasil, nós temos que pensar que a possibilidade de todo mundo hoje, se quiser trabalhar em outro país, vai trabalhar. Pega lá seu trem e vai enfrentar as coisas, vai enfrentar as dificuldades, vai crescer, vai em busca de um sonho. Isso é importante. Como é que você se qualifica? A qualificação não vem só da universidade. Você precisa ler coisas paralelas. Hoje, se você não sabe o mínimo de tecnologia, você não trabalha. Sobretudo, a pandemia nos trouxe isso muito como um tapa na cara. Então, você não pode mais
ir a um tribunal, você faz tudo via internet, e a nossa briga é que algumas pessoas não têm essa possibilidade, então não podem ser forçadas a tanto. Tá? As cobranças sobre desempenho são maiores. E se cobra hoje uma coisa chamada inteligência emocional, que não se questionava antigamente. Ah, fulano é um banana, se dá com todo mundo. Não é uma qualidade. É uma qualidade você conversar com todo mundo. É uma qualidade você trabalhar cooperativamente, colaborativamente. É uma qualidade você respeitar o posicionamento do outro. Você não impor o seu posicionamento. É uma qualidade. Então, inteligência emocional e trabalho voluntário são dois pontos de currículo que hoje são considerados. Não eram considerados até bem pouco tempo. Então, as suas notas na academia são importantes? São. Mas se você não tem, em paralelo a isso, um desempenho humano considerável, você provavelmente não será o profissional que o mercado vem buscando. Há escritórios que preferem advogados mais agressivos, nós sabemos. Há escritórios que preferem advogados mais humanistas, e você vê qual é o seu caminho, né? Talvez você faça o seu próprio caminho, mas antes disso é importante você ter um mestre e você aprender com ele. Nós temos alguma coisa sobre a carreira, a questão do futuro. Esse futuro era daqui a 20 anos. E daqui a 20 anos nós não sabemos o que vai acontecer. Então, todos os sustos tecnológicos, todas as antecipações que a tecnologia trouxe, também abreviou esse futuro, abreviaram esse futuro. Nós precisamos saber o que vai acontecer na nossa vida em dezembro. Vai ter o recesso, mas nós vamos ter uma porção de prazos quando chegar fevereiro, vamos estar enlouquecidos, vamos à praia, não vamos à praia. Esse futuro do amanhã imediato precisa também ser construído. Se você não se autogerencia, dificilmente você será um bom profissional. Se você só funciona cobrado, você não vai conseguir trabalhar. Porque hoje em dia não existe mais esse tipo de característica. Você tem o seu trabalho, você tem a sua tarefa, você tem que dar conta dela. Aquela ideia do pessoal do Google, na cama elástica, enquanto pensa novos aplicativos que deixarão o Google mais bilionário do que já ela chegou um pouco até nós, porque hoje tem gente trabalhando de pijama, né? Aí para um pouquinho, vai na cozinha, faz um café, come uma bolachinha, não tem aquela obrigatoriedade de estar sentado 4 horas, aí levanta, vai almoçar e volta. Então, a pandemia abreviou isto também. E a pessoa que não se autogerencia vai perder prazo. Ah, não, estou com sono. Vai dormir, está em casa. Já que está em casa, não custa tirar uma pestana. Eram 5 minutos, virou 5 horas, não dá mais tempo de fazer o seu trabalho. Então, o autogerenciamento é importante, porque nós não estamos mais... as pessoas não têm mais tempo de ficar cobrando de você. Se tiver que cobrar, então você não é desejável para uma equipe. Cada um vai fazer o seu trabalho, porque todo mundo vai trabalhar junto. Então, administrar o próprio tempo é fundamental. E é preciso ter tempo para viver também. Trabalho também é vida, mas não só isso. A vida não é só trabalhar. Quando você pode influir no seu meio social, ontem o professor Mascaro falou sobre isso, né? Vamos pensar um mundo bom, vamos trabalhar por um mundo bom, né? Mas falou também sobre a competitividade. A competitividade acaba tornando as pessoas duras. Algumas, inclusive, tornam-se cruéis, porque há um ditado que pessoas sobem numa escada de ossos. Então, elas vão matando os concorrentes para chegarem lá em cima. Eu não sei se isso é bom. No meu ponto de vista, não é.
mas cada um sabe o que pretende da vida, né? Então, para a gente interferir no mundo, a gente precisa se adaptar às circunstâncias. Eu estou no Brasil, as nossas circunstâncias são muito peculiares. Nós estamos num país continental, nós temos características muito apropriadas em cada região. Então, se eu tenho um amigo que saiu daqui, foi advogar no Maranhão. Ele teve que se adaptar à realidade do Maranhão, ao linguajar, porque as coisas mudam um pouco de nome, a alimentação, a maneira de morar. Ele se adaptou. Então, é um trabalho que tem que ser feito conscientemente, né? Se você se adapta, não significa que você concorde com tudo, mas nós vamos construir nosso horizonte conhecendo várias formas de pensar, muitas possibilidades de ver o mundo. Como é que você lê a si mesmo se você não leu tantas outras pessoas? Se você não se encontrou no pensamento de outros tantos seres humanos? E você vai ler os gregos. Você vai ler os gregos e vai dizer, puxa, eu também acho que não se entra duas vezes no mesmo rio, porque o rio não é o mesmo e eu não sou o mesmo. Isso foi escrito lá 400 a.C. Isso também nos constrói. Então, vamos ler a nós mesmos a partir daqueles que já leram o mundo. Assim, a gente fica sabendo o que a gente quer e que tipo de felicidade a gente pretende, que pode mudar daqui a um mês, 2 meses. Hoje você está solteiro, aí se apaixona, daqui a 3 meses você quer casar, ter filhos. Antes você queria acampar, ir para Bali, ficar no meio de uma praia. Agora você quer ir para a Disney e levar as crianças. É assim, a felicidade também muda, né? Qual é a realidade da advocacia? Vou falar porque essa é uma carreira autônoma. Para mim, é a carreira mais difícil para quem se forma em direito. Você passa por um exame de ordem muito questionado, mas não questionável, porque o exame de ordem, ele de algum modo avalia a qualidade dos cursos de direito no Brasil, que proliferam, porque o MEC autoriza, e fica por isso mesmo. Tem gente fazendo direito online com apostila. Não é a ideia, mas a pessoa passa no exame de ordem, ela tem o direito, eu ia dizer, de abrir a sua porta, né, o seu escritório, mas hoje não precisa mais. Ela tem o direito de ter o seu toque e ter acesso aos tribunais e trabalhar. Existem escritórios de luxo e milhões em honorários? Existem, evidentemente. No Brasil existem. Nós temos advogados históricos, alguns já falecidos, como o Márcio Tomás Bastos, um criminalista famoso que ganhou muito dinheiro, foi ministro da Justiça e nas páginas amarelas da Veja, quando entrevistado, perguntaram, mas o senhor está deixando de ganhar tanto por mês, que era um dinheirinho bacana, assim, mais de 100 mil reais, para estar no escritório, para ser ministro, que ganha, sei lá, 20 mil reais? Por quê? Ele disse, por vaidade. E eu achei sensacional, porque ele foi absolutamente sincero. Ele queria ter no currículo dele que foi ministro da Justiça no Brasil. Eu acho válido. Ele já tem seu pé de meia, aliás, não um pé de meia, isso aí deve ser uma gaveta, uma cômoda inteira de meias. Então, ele pode fazer isso, ele se dá esse direito. Mas a advocacia é também, e esse é um caso real, né? É a advogada que trabalha sozinha, que foi acometida de uma insuficiência respiratória aguda, que está em coma na UTI, sem previsão de alta, cuja família recorreu à OAB porque não sabia o que fazer. E a OAB, então, pediu aos tribunais a suspensão dos prazos nos processos em que ela atua. Isso também é a realidade da advocacia. E ela está feliz fazendo o que ela faz, porque a família toda falou, a vida dela é essa, ela adora o que ela faz, mas ela não tem nem condição de subestabelecer mandatos, porque ela está em coma sem previsão de alta. E por isso a corporação também tem um papel importante.
nesses aspectos humanos, é que a gente vê a importância da OAB. Cada profissional de direito encontra um caminho para trabalhar. E eu penso que o sucesso, claro que você ter sucesso é você poder se sustentar, poder comprar as coisas de que você gosta, não interessa o que seja, você quer colecionar chaveiros, globos terrestres, atlas, lustres de cristal, o seu trabalhe para ser feliz. A medida do sucesso também é o dinheiro, mas não é só o dinheiro. A medida do sucesso é você trabalhar com propósito. Então, você tem um propósito e você descobre qual ele é, esse é o primeiro trabalho, e aí você vai trabalhar, você vai atuar nisto. Você vai acordar de manhã feliz porque você faz uma coisa que você gosta. E isso faz toda a diferença na vida. Isso faz com que você não tenha má digestão, com que você não tenha as dores nos ombros de quem está carregando o mundo nas costas, né? Você vai encontrar alegria em toda palavra que você escrever, você vai encontrar alegria em todas as pessoas que você atender, ou, afinal, nos alunos que você tiver, a alegria estará lá, porque você está fazendo aquilo que você quer fazer. E descobrir o que se quer fazer é que é difícil. A gente começa descobrindo o que não quer fazer. Eu, por exemplo, quando advoguei, eu sabia que não faria penal. Não faria. Eu não tenho vocação para isso. Tem gente que adora penal. Então, tem a vocação para isso, vai fazer bem isso, né? Vai compreender o direito daquele que é hoje um suspeito, às vezes a certeza de que ele já cometeu alguma coisa grave, e você vai se orgulhar de dar a ele o devido processo legal e um julgamento justo. Mas isso é um propósito, né? Então, eu trouxe uns exemplos de pessoas que cursaram a faculdade de Direito e que podem ser inspiração para nós. Juiz federal que deixa 22 anos de carreira para ser ministro, sai do governo, assume uma coluna quinzenal numa revista de sucesso. Temos? Temos. Chama-se Sérgio Fernando Moro, tem 47 anos. Eu conheci um jovem, muito jovem, que passou no concurso de procurador do Estado. Ele não gostou da tarefa. Aí ele fez concurso para o Ministério Público, está felicíssimo lá. Então, você não é uma pedra, você não, nem uma árvore, até árvore a gente muda de lugar. Você não é uma pedra de toneladas, você pode mudar de lugar. Você advogou, de repente você diz, sabe o quê? Eu vou fazer um concurso para outra coisa. Vai fazer. Né? Vou fazer ciência política porque eu quero agora escrever uma coluna de ciência política no jornal. Vai! Né? O direito dá para você uma base sólida de conhecimento e de visão de mundo. Eu falo muito em visão de mundo. É muito importante que você saiba o que está acontecendo, você compreenda, você tenha uma opinião sobre isso. Foi promotor de justiça e juiz de direito em São Paulo, também advogado e deputado federal. Fundou a primeira rede de ensino telepresencial da América Latina. Publicou mais de 60 livros sobre direito penal e direito processual penal. Vejam que carreira! Ele fez tudo. Foi comentarista do Jornal da Cultura. Quem é? Luiz Flávio Gomes. Faleceu agora em 1º de abril com 63 anos. Então, em 63 anos, gente, ele fez tudo isso. É muita coisa. Né? No que ele se formou? Direito. Né? Graduado em Ciência Política pela Universidade de Colômbia e em Direito pela Universidade de Harvard. Organizador comunitário, advogado na defesa de direitos civis e professor de direito constitucional na Universidade de Chicago. Barack Hussein Obama II, 58 anos, presidente dos Estados Unidos de 2009 a 2017. Advogado, líder rebelde e vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1993. Nelson Mandela, presidente da África do Sul de 1994 a 1999. Morreu aos 95 anos.
Rábula. O que é um rábula? O rábula é um advogado autodidata. Não existe mais, porque nós temos as universidades. Mas vamos lá. Rábula, orador, jornalista, escritor brasileiro, patrono da abolição da escravidão do Brasil, nascido de mãe negra livre e pai branco, foi feito escravo aos 10 anos, permaneceu analfabeto até os 17 anos de idade. Conquistou judicialmente a própria liberdade, passou a atuar na advocacia em prol dos cativos. Aos 29 anos era um autor consagrado e considerado o maior abolicionista do Brasil. Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Morreu aos 52 anos sem ver a Lei Áurea assinada. Dizem que há muitos advogados na política e que as faculdades de direito foram criadas pelas elites para qualificarem seus filhos para o exercício do poder. Eu acredito bastante nessa ideia. Eu fui dar uma olhada na Câmara dos Deputados. Nós temos 513 deputados federais, 133 deles se declaram empresários, o que significa 26% da Câmara. É o maior contingente. Obrigada, professor Gilberto. Em segundo lugar, 17% são pessoas que vêm do direito. Nós temos 69 advogados, 8 bacharéis em direito e outros, um procurador de justiça, também profissões que vêm do direito, 7 delegados de polícia, um magistrado e um procurador da fazenda. Então, são 87 no total. Vocês vejam que curioso. Na Câmara dos Deputados tem um engenheiro mecânico, um engenheiro agrícola, um farmacêutico, um cientista político, um arquiteto. E dos 513, só 3 se declaram políticos. Nas casas legislativas não prospera o litígio, e sim a conciliação. Eu acredito que o direito tenha um destaque lá também por causa disso. As soluções pacíficas de conflitos sempre precisam do direito. Eu falei sobre gabinete de crise para minha turma esses dias. Todas essas questões cabeludas que acontecem, tanto nas empresas quanto nos governos, elas precisam de um gabinete de crise para administrá-las, e esse gabinete de crise precisa do jurídico, senão não funciona. Então, você não precisa optar pelas carreiras de advogado, promotor, juiz ou delegado, você pode ir para uma ONG, você pode optar pelo magistério, até pelo jornalismo, pela análise política. Você pode ser, por exemplo, um coach, um orientador de carreiras. De qualquer modo, antes de você ter uma carreira, qualquer carreira que seja, você precisa se construir como ser humano. Busque ser pleno, solidário e feliz. Muito obrigada. Professora Elza, além de uma bela apresentação, mais uma cronologia também no tempo de fala, o que demonstra também respeito ao seu público, né? Já vimos aí vários palestrantes que são ótimos palestrantes, mas se perdem no tempo. Então, a senhora, com os seus exemplos, nos dá também a lição de que um bom palestrante é aquele que estuda o público-alvo, mas que também tem respeito a esse público em saber o momento de falar, o momento de silenciar. Professora Elza, dando seguimento à nossa metodologia, eu convidarei agora o nosso acadêmico Richard Mota para que possa, talvez, lançar aqui em público algum questionamento, alguma reflexão, e aí gostaria de conceder novamente à senhora mais alguns minutos de reflexão acerca da proposta do nosso acadêmico. Richard, tens a palavra, meu colega. Oi, boa noite para todos. Gostaria de fazer uma pergunta para a professora, mas primeiro saudar a todos os professores aqui presentes, a todos os ouvintes, a todos os meus colegas. E a palestra foi ótima, professora, principalmente para aqueles que, em questão, que tipo, não encontraram ainda a sua aptidão, como eu, sou o caso. Diante da minha caminhada ainda não encontrei. Porém, durante a palestra, eu
um ponto me chamou a atenção. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. A senhora falou que a experiência é muito importante, principalmente no exterior, né? Diante da carreira. Porém, muitas das pessoas não têm condições, as pessoas de baixa renda, as quais mal têm condição para o sustento dos seus próprios estudos. Assim, a senhora não acha que faltam políticas de inclusão desses alunos de baixa renda no mercado de trabalho? Richard, faltam políticas de inclusão em todos os aspectos para as pessoas de baixa renda. Nós estamos num país em que as pessoas acharam que R$600 como auxílio emergencial era um absurdo. Só é um absurdo para quem se inscreveu sem direito e recebeu. Isso é um absurdo. Realmente é um absurdo. Agora, eu penso assim, sempre que há uma vontade, há um caminho. Existe um programa, por exemplo, para quem quer treinar o inglês, que você acessa nos Estados Unidos asilos e esses idosos conversam com você. Isso é uma experiência fora do Brasil, não é? Apesar de você estar aqui, você vai estar conversando com pessoas com outra vivência, né? Eu conheço pessoas que aperfeiçoaram o inglês trocando e-mails, no tempo que a internet era muito incipiente, né? Nós só tínhamos mesmo e-mails. Então, essa experiência fora, ela não significa hoje necessariamente que você saia do país. Você pode sair do país na sua sala, né? No seu quarto, deitadinho na sua cama com o seu notebook na barriga. Barriga não, no abdômen, que você não tem barriga. Então, a ideia é, claro que faltam políticas de inclusão, evidente, né? Sob esse aspecto, nós somos perpetuadores de privilégios. Eu digo para você, eu nasci muito pobre, mas muito, muito pobre mesmo, né? E meus pais achavam que o que a gente precisava fazer era estudar, e a gente estudou em escola pública, foi com roupa remendada, sempre muito limpinha, né? Mas, de algum modo, o país ainda oferece oportunidade para quem não acredita no fracasso, digamos assim, né? Eu compreendo você, sabe? Porque nesta geração mais jovem, as dificuldades parecem que são maiores. Eu penso que vocês estão sempre diante de uma vitrine que tem 2.000 doces e vocês só podem escolher um. E se vocês não gostarem, a próxima vitrine vai demorar um pouco, né? A minha vitrine tinha talvez 3 doces: engenharia, direito e medicina. E eu só fui fazer direito na terceira idade, porque até eu só trabalhei, até comecei umas faculdades, não gostei, abandonei e fui fazer outra quando eu tinha 46 anos. Estou com 67. Então, eu entendo as suas dúvidas, mas eu louvo as suas dúvidas, sabe? Quem tem dúvida é porque pensa. Porque na sua idade, você tem quantos anos? 18, 19? Em 19. 19. Você não pode estar cheio de certezas. Se você tem dúvida, você está num ótimo caminho. Faltam políticas? Faltam, sem dúvida faltam. Agora, a gente precisa ver que caminho tomar, né? Eu, por exemplo, se alguém me pede um dinheiro, eu não dou. Mas se ela precisa de um livro de R$150, eu compro para ela. Então, eu me disponho a dar aula para quem precisa sem cobrar. Se a pessoa realmente quer, eu me disponho. Agora, eu fiz um atendimento individual para vocês, com quem quis. Aquilo foi muito enriquecedor, eu acho que para todos nós, né? Então, sempre há um caminho. Se você trabalha com as impossibilidades, e eu já falei isso para vocês em sala de aula, escreve impossibilidade numa folha, pega uma caneta vermelha, risca o I e o M e prega na parede. E vai trabalhar com as possibilidades. Faltam políticas de inclusão? Faltam. Mas a gente supera isso. Isso é para ser superado, não é para a gente se queixar. Até porque, como dizem, né? Ostra feliz não faz pérola. Entendeu? Entendeu o ditado, não? A ostra só faz pérola quando entra uma areia nela e ela se irrita. Por isso que se diz que ostra feliz não faz pérola. A zona de conforto, em geral, não traz progresso. Ok? Foi bom?
Foi. Satisfeito? Então, tá bom. Uhum. Obrigada, viu, Richard? Obrigada a todos vocês por estarem aqui, por me ouvirem, por algumas palavras que eu consegui ler, porque é difícil, eu estou vendo as pessoas e, de repente, sobe um texto. Estou muito feliz de estar aqui, realmente muito feliz. Estou em excelente companhia, todos vocês. O prestígio de vocês é fundamental. Sem vocês, a gente não existe, certo? E eu quero dizer também que eu estou muito feliz de estar na mesma noite do Adriano Tavares, que é meu querido amigo. Eu gosto muito do Adriano, gosto de todos os professores da Unisociesc, porque nós estamos entre amigos, mas o Adriano, que ainda não é professor da Unisociesc, que é meu querido amigo, eu estou muito feliz de estar dividindo o tempo com ele hoje. Agora ultrapassei, professor Gilberto. Professora, muito obrigado mais uma vez pela brilhante palestra. Eu só fiquei na dúvida agora se eu tenho barriga ou se eu tenho abdômen, mas isso aí agora me deixou na dúvida. Com 18 anos, eu acho que eu tinha alguma coisa chamada tanquinho, professora. Agora já foi. Mas, professora, as reflexões são pertinentes. Eu me recordo, na época do Richard, eu com 19 anos estava morando nos Estados Unidos em busca de um sonho que eu acreditava. E, Richard, eu digo para você que na época que eu estudava inglês, enquanto os meus amigos iam surfar, jogar futebol, não tinha internet, não tinha celular, eu ia para casa e ficava escutando fita cassete, talvez você não sabe o que é isso, e ficava escutando diálogos em inglês e fazendo fichamento. E depois, aos 23 anos, quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha comprado um carro zero, tinha comprado um terreno e tinha feito alguns investimentos, né? Então, como a professora gosta de palavras de reflexão, sem suor não há ganho, né? No pain, no pain, no gain. Então, aos 17 anos, eu passei para a faculdade, dei uma greve de 6 meses na Universidade Federal e eu não quis ficar jogando futebol e fui morar nos Estados Unidos para passar um mês, fiquei lá quase 4 anos, né? Então, na adversidade, professora, que a gente consegue se tornar pérola, né? É com aquele grão de areia que incomoda, que faz calo no nosso sapato, que a gente consegue buscar as adversidades da vida. E aí eu optei por voltar e ficar com a minha família, mas lá deixei um amigo pobre, Richard, que hoje é médico acupunturista, tem 4 casas espalhadas pelo mundo, fatura $1 milhão por mês. Então, perceba que é uma questão de oportunidade, né? Eu tive a oportunidade, pude dar a oportunidade e acho que cada um aqui pode fazer o seu melhor diante da sua possibilidade, né? Nós temos pessoas na nossa própria faculdade que não têm aí um berço esplêndido, mas nem por isso deixa de encantar a nós, professores, com o seu esforço diário, com a sua labuta, com todas essas dificuldades, eu garanto a vocês, não tem futuro errado. Uma pessoa que se esforça, uma pessoa que busca trilhar o lado correto, sem burlar a lei, terá sim o seu lugar ao sol. Seja fazendo um curso de gastronomia, seja fazendo um curso de direito, há espaço para todos. Eu peço agora também, para compor aqui a mesa virtual, o nosso colega, advogado, doutor Adriano Tavares. Doutor Adriano Tavares, peço licença para resumir o seu currículo, porque é um currículo certo extenso. Mestrando em Ciência Jurídica pela Universidade Autônoma de Lisboa, pós-graduando em Direito Público pelo SESUSC, bacharel em Direito pelo Estácio de Sá, procurador-geral do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, presidente da Comissão de Direito Público do IASC, conselheiro estadual da OAB catarinense,